Como foi sua semana? E a última semana de Jesus, como foi? É claro que não dá para fazer um paralelo na vida do nosso mestre, mas dá pra gente refletir sobre como a gente tem vivido os dias e nossa última semana de vida, como será? Hoje eu quero trazer para vocês a última semana de Jesus, como foi, porque nós estamos na semana da Páscoa, domingo. Vamos comemorar a Páscoa, a festa mais importante do calendário cristão, não é? Junto com o Natal, nós comemoramos no Natal o nascimento e na Páscoa nós comemoramos a paixão de Cristo, o seu sofrimento sendo derramado, a sua vida sendo dada para nos dar vida. Essa é a Páscoa, a morte, mas a ressurreição daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como foi essa última semana de Jesus? Quais foram os fatos? Segunda, terça, quarta, quinta? Quer dizer, começando em domingo, né? De domingo a domingo, como foi essa última semana de Jesus aqui na terra como homem e terminando o seu ministério, como foi o fim do seu ministério? Nós vamos ver isso hoje. Então vamos começar? Começando por domingo. Domingo, Jesus ele entra em Jerusalém. E ele entra como Zacarias 800 anos antes de Jesus chegar, de Jesus nascer. Ele profetizou que Jesus entraria em Israel montado num jumento, ou seja, de uma forma humilde. Ele veio para se entregar, para dar a sua vida por nós. E ele entra dessa forma e há uma grande festa. Uma multidão acompanha Jesus e grita: olha, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E há uma festa em volta disso. É claro que a multidão tinha uma visão errada a respeito daquela entrada. Eles achavam que Jesus veio para libertá-los do poderio de Roma. Né? Jesus ia fazer ali uma revolução política, sociológica, né? naquela local. Só que isso é muito pequeno. Quando a pessoa coloca Jesus como um revolucionário, como alguém que veio para mudar a sociedade, mudar a política, nos dar um conforto nessa vida, isso é até uma ofensa. Porque Jesus veio fazer algo muito mais extraordinário, que é nos libertar da opressão do pecado, do salário do pecado, que é a morte, e da separação eterna de Deus. Então o que Jesus veio fazer é infinitamente maior do que meras questões políticas, sociais que perpassam a nossa vida. E aí a multidão estava equivocada, mas Jesus, ele segue com o seu ministério. Ele entra em Jerusalém e há uma festa, as pessoas pegam ramos das plantas ali daquele local e elas colocam, e Jesus passa por cima ali dessas plantas, né? E há uma festa e as pessoas gritam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Isso no domingo. E segunda-feira acontece dois fatos interessantes. Primeiro, Jesus, ele amaldiçoa a figueira que está à beira do caminho. E aí Jesus ele está mais uma vez tratando e revelando a situação religiosa do povo de Israel, que eram como aquela figueira, cheia de folhas, de pompa, de beleza externa, mas sem frutos, sem vida, sem relacionamento com Deus, porque o próprio Messias está ali e eles não reconhecem Jesus como Messias, como Salvador, que veio resgatá-los da escravidão do pecado. Então o povo de Israel é essa figueira. E também Jesus purifica o templo. Jesus está tratando no cerne da questão de Israel, a sua corrupção religiosa. E aí muitas pessoas fizeram do templo um covil de ladrões. E Jesus ele derruba as mesas, ele pega um chicote, bate nas pessoas, expulsa aquelas pessoas dali. E ele fala: olha, a minha casa será chamada casa de oração. E vocês transformaram num covil de ladrões e salteadores. Então usaram a religião como um comércio. Transformaram a religião em algo que afasta o homem de Deus. E que aproxima o homem de ritos e tradições e coisas e mais coisas que só o afastam cada vez mais de Deus.
Então Jesus, ele com força, com autoridade, ele faz isso, demonstrando um problema tão profundo na religiosidade daquele povo. E isso é segunda-feira. E terça-feira? Terça-feira, é claro que eu estou falando de domingo e de segunda, mas já estava acontecendo um movimento muito forte para silenciar Jesus. Os principais sacerdotes, os fariseus, os líderes e mestres da lei, eles querem calar Jesus a todo custo. Então, terça-feira, Jesus vai para o templo e essa multidão de religiosos que brigavam entre si por algumas questões, mas na realidade agora eles se unem contra Jesus. E eles começam a fazer perguntas e questionamentos para ver se Jesus cai, se Jesus ele vacila ali, e aí eles podem acusar Jesus de alguma coisa. Eles estão buscando alguma maneira de acusar Jesus, de colocar Jesus contra a parede e de condenar Jesus à morte, pegando Jesus em alguma coisa. Mas se você ler os textos, e eu estou colocando aqui, né, as referências, você vai perceber que Jesus, ele é vitorioso, e depois ele que começa a interrogar, e esses homens se calam, envergonhados, porque não há argumento e porque Jesus fala com autoridade. Jesus fala com poder, de tal maneira que eles são silenciados com as suas perguntas. Mas existe ali uma organização, um movimento para prender e silenciar Jesus. Então, eles não desistem, eles continuam tentando matar Jesus de alguma forma. Jesus está no templo, ele vê várias pessoas dando ofertas, pessoas estavam dando ofertas daquilo que sobrava, e ele fala de uma viúva pobre que estava ali, e ela deu a oferta de tudo que ela tinha. E aí Jesus fala tão bem dessa viúva pobre. E aí Jesus termina aí na terça-feira fazendo um sermão escatológico. Jesus, ele fala sobre o fim e como será o fim, o que acontecerá em Israel, e fala da sua segunda vinda. Então Jesus já está alertando e avisando, olha, eu vou morrer daqui a poucos dias, mas eu vou voltar. E aí vai ser totalmente diferente a minha segunda volta. E aí Jesus fala desse sermão escatológico. E quarta-feira, o plano para matar Jesus continua. Esses homens, eles vão agora procurar uma maneira, e eles procuram Judas para poder usar Judas auxiliá-los a prender Jesus e achar alguma maneira de condenar Jesus. E aí há essa tramóia aí por trás, né, da vida de Jesus. E Jesus, ele está em Betânia, acontece uma coisa também muito linda, onde uma mulher, ela quebra um vaso de um perfume, um nardo preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus. Ela chora compulsivamente aos pés de Jesus, de tal maneira que as suas lágrimas lavam os pés de Jesus e ela seca com os seus cabelos. Essa mulher, ela foi muito perdoada e ela sabia que ela estava ali diante do seu Salvador, Jesus Cristo. E ela faz isso de forma tão linda, e ela é questionada e repreendida por alguns discípulos que falam, poxa, né, pelo próprio Judas, a gente poderia vender esse óleo que era muito caro, esse perfume, dar aos pobres. E Jesus fala, olha, ela está me preparando para o que vai acontecer. Os pobres sempre tereis com vocês podem ajudá-las em outros momentos, mas esse momento é muito especial. E realmente foi especial, uma manifestação de adoração ao nosso Deus, apesar de todo esse clima de tensão, de pessoas buscando matar Jesus. Haviam pessoas adorando a Jesus e sendo salvas por Jesus. E aí, quarta-feira termina com essa conspiração para, de alguma forma, Jesus ser morto de alguma forma, né? E na quinta-feira é um dia que acontece muita coisa. Primeiro Jesus fala para os seus discípulos, olha, vamos preparar a Páscoa. E a Páscoa, Jesus comemora na quinta-feira com os seus discípulos. Ele senta com os seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos, ele
dá os últimos ensinamentos ali naquela ceia. Ele fala que um daqueles ali vai traí-lo, que é Judas, né? Então ele já avisa que essa traição vai acontecer, o Filho do Homem será entregue. Ele também fala para Pedro, Pedro, você vai me negar. E Pedro fala, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer e tal. Mas Jesus fala, olha, você vai me negar sim. Mas Jesus também está preparando o coração de Pedro, que Pedro depois vai ter o arrependimento. Jesus ora pelos seus discípulos, uma oração muito linda, né? Muito bonita. Ele diz, olha, ele pede a Deus que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, e que ele os amou e amou até o fim. E ali Jesus tem esse momento tão especial com seus discípulos. E aí depois disso Jesus vai para o Getsemane. Lá ele ora, lá ele leva alguns discípulos que não conseguem acompanhá-lo em oração. E naquele Getsemane Jesus sofre terrivelmente, porque ele está olhando para a cruz. Ele sabe que na cruz ele será abandonado pelo Pai. Ele sabe que na cruz ele vai sofrer a pior dor e sofrimento, a ira de Deus, que deveria ser derramada na minha vida e na sua, é derramada em Jesus. E Jesus sabe do sofrimento que lhe aguarda. E esse sofrimento é tão intenso que ele soa, ele transpira gotas de sangue. E ali ele fala algo extraordinário. Ele diz, Pai, que seja feito não a minha vontade, mas a tua. É claro que a vontade de Jesus também é essa, de se entregar por nós, mas não foi uma tarefa fácil. Não foi algo simples, eu vou lá e tal. Envolveu muito sofrimento. Por isso que a palavra paixão, né? Paixão de Cristo. Isso aí é uma palavra que tem origem no grego e o latim também nos explica que a paixão é um sofrimento, não é um sentimento, né? Como a gente vê aí de apaixonado, mas é um sofrimento extremamente terrível, que foi o que Jesus passou para poder cumprir cabalmente o plano redentivo de Deus. Ele se entregou, ele foi a ovelha que não tinha culpa, que era perfeita, mas que recebeu o nojo, a dureza, a coisa terrível que é o nosso pecado sobre si. Como diz em Isaías, ele levou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Jesus foi ferido, Jesus foi maltratado com os nossos pecados. E ele passa pelo esse Getsemane, mas ele sai de lá vitorioso. Diferente dos nossos pais, Adão e Eva, que estavam num jardim também e saem de lá derrotados, Jesus é o Adão perfeito que sai vitorioso já do Getsemane, mas passando por muito sofrimento. E aí quando ele sai, ele se encontra, né, com Judas, Judas beija ele, Judas o entrega, Judas trai o nosso Senhor e ele é preso. E aí quando Jesus é preso, ele passa pelo primeiro julgamento, que é lá no Sinédrio, né? Anás e Caifás, né, o sumo sacerdote, ele então, Jesus é levado lá, e aí os fariseus e os mestres da lei contratam algumas pessoas para serem testemunhas falsas, mas essas testemunhas elas entram em contradição, então assim, é uma bagunça, mas tudo ali arquitetado já para condenar Jesus. Jesus já chegou com a sentença pronta. Não era um julgamento justo, obviamente. E Jesus é condenado porque ele é o Cristo, o Filho de Deus. A narrativa é essa. Jesus é condenado pelo que ele é. Ele é o Filho de Deus. Então ele sai dali já condenado. E aí na sexta-feira, na madrugada, acontece isso. Logo cedo ele é levado para Pilatos, que era o regente ali romano, porque os judeus não poderiam matar Jesus, apesar deles quererem muito, mas eles tiveram que usar da lei do governo, né, regente do momento, para poder matar Jesus. Então eles levam para Pilatos, e aí eles falam que Jesus é réu de morte, que Jesus tem que morrer. Pilatos interroga, não vê ali motivo para matar Jesus, mas ele consegue achar uma brecha que não, ele vê assim, não sou eu que devo julgar Jesus, tem que ser Herodes. Aí manda Jesus para Herodes, e nesse meio tempo Jesus recebe tapas, Jesus já começa a sofrer agressões físicas, e lá com Herodes,
Herodes também não vê culpa nele. Herodes quer ver milagres, Herodes quer ver coisas, mas Jesus também não dá esse espaço para Herodes. Aí Herodes manda de novo para Pilatos. A mulher de Pilatos fala, eu tô sofrendo muito por causa desse homem aí. Ela tenta até avisar, ele fica sem querer condená-lo, mas ele tá sofrendo a pressão dos mestres da lei, dos religiosos e da multidão. Tem uma multidão. E a multidão começa a gritar, prenda Jesus, crucifica Jesus e solte Barrabás. Então Pilatos lava as suas mãos e fala, a decisão é com vocês. E aí Jesus é levado, açoitado, ele é espancado. E às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Então Jesus ele fica na cruz de 9 da manhã até as 3 da tarde. Mas do meio-dia até as 3 da tarde há uma escuridão na face da terra, há um terremoto na terra. E o Filho de Deus, o autor da vida, está na cruz, sofrendo terrivelmente com os nossos pecados, com a ira de Deus e com a sua separação do Pai. Porque ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus ele fala 7 frases emblemáticas na cruz. E a sua última frase, ao meio-dia, ele diz, está consumado. A obra está completa. Aleluia! Tudo está feito. O preço para que eu e você pudéssemos ser limpos e perdoados está pago. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. E aí Jesus então entrega o seu Espírito. E Jesus morre. E aí, como já está chegando ali na sexta-feira, por conta da tradição judaica, as pessoas não poderiam ficar crucificadas ali de sexta até sábado. E o sábado dos judeus começa ainda na sexta-feira pra gente, né? Então, os soldados quebram as pernas do primeiro crucificado ali, que Jesus foi crucificado entre 2 criminosos, quebra a perna do outro, mas quando o soldado chega para quebrar as pernas de Jesus, ele vê que Jesus está morto. Então ele enfia uma lança na lateral do corpo de Jesus e dali sai água e sangue. E ele diz verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, porque o que aconteceu nessa crucificação foi algo que não é meramente da ordem humana e material. E aí Jesus, ele é tirado da cruz por José de Arimateia, e José de Arimateia tinha um sepulcro novo, que ninguém nunca tinha sido enterrado, e Jesus é colocado ali. E aí chega o sábado. O sábado, Jesus, passa dentro do sepulcro. Jesus está morto. Jesus está dentro do sepulcro. Mas no domingo logo cedo, a pedra desse sepulcro é lançada longe. Jesus ressuscita. Aleluia! Jesus ressuscitou. Nosso Deus é vivo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Não é que ele foi ressuscitado, ele venceu a morte. Ele saiu por si com poder e com autoridade, ele vence a morte e ele ressuscita. Chegam algumas mulheres procurando o corpo para poder trazer perfumes e algumas honrarias, mas não encontram ali. E o anjo fala, não busque entre os mortos aquele que vive. E elas têm um encontro com Jesus, depois os homens no caminho de Emaús, depois os discípulos também encontram Jesus ressurreto, e depois Jesus passa ainda 40 dias aqui na terra, 40 dias, mais de 500 pessoas viram Jesus, não apenas viram, comeram com Jesus, ouviram as suas palavras, os seus ensinamentos. Então Jesus passa 40 dias aqui entre nós, e aí ele volta aos céus, e ele fala, olha, eu tô indo, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. E 10 dias depois, na festa de Pentecoste, a festa de Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus, ele é morto na festa da Páscoa, ele ressuscita e passa 40 dias entre nós. Ele volta aos céus, mas ele fala que enviará o Consolador. Ele enviará aquele que vai nos orientar e que vai dirigir a igreja nos caminhos do Senhor. E Jesus sobe. 10 dias depois, o Espírito Santo de Deus desce sobre o seu povo, inaugurando a igreja no dia de Pentecostes.
a igreja é inaugurada. E nós vivemos esse momento, por isso que estou feliz. Porque a igreja de Cristo, nesse próximo domingo, comemora esse dia tão especial. A ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. E essa é a belíssima semana de Jesus, a última que passou entre nós, e nós o aguardamos, a sua segunda vinda. Nós, a igreja, que estamos proclamando a sua mensagem, nós, a igreja, que estamos sendo santificados pela obra e poder do seu Santo Espírito, nós, a igreja, que somos consoladas e capacitadas pelo Espírito Santo de Deus para levar essa mensagem. Essa é a belíssima semana, a última semana de Cristo. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa!